O que você faria se você tivesse mais coragem? A coragem que faltou em 2025 e por isso você se frustrou, estagnou, se sentiu um fracasso ou desistiu de algo. E o que essa pergunta pode te trazer de virada de chave na sua mente, para que você tenha mais coragem de fazer em 2026 o que você não fez por falta de coragem em 2025. Olá, tudo bem com você? Para quem é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o canal Vida de Aliada. Meu nome é Sandra Caetano, sou terapeuta de relacionamentos e aliada da melhor tribo deste Brasil, a Aliança Divergente, que tem a missão de construir um mundo novo, onde os homens são desafiados, as mulheres valorizadas e as crianças protegidas. E a minha missão é passar adiante essa mensagem e contribuir com a construção desse mundo novo a partir da minha própria jornada de dentro da minha casa e resgatar pessoas que também estão em busca de um mundo novo, sem esse caos todo que a gente está vendo. Enfim, pessoas que também estão em busca de uma vida melhor, mais próspera na área financeira, na saúde e nos relacionamentos. Eu quero começar este vídeo te perguntando: o que te impediu de fazer o que você gostaria de ter feito em 2025 por falta de coragem? O que você faria em 2026 se você tivesse mais coragem? Ou o que você deixaria de fazer se você tivesse mais coragem? Será que você se casaria pela primeira vez? Ou se casaria mais uma vez? Ou sairia de um relacionamento ruim? De um emprego ruim, de um bairro ruim? Será que você mudaria de casa, de cidade, de país? Ou será que você faria uma transição de carreira? Será que abriria um negócio próprio? Ou quem sabe começaria um tratamento para emagrecer? O que você faria se você tivesse mais coragem, sem que você precisasse ficar esperando uma garantia que fosse dar certo? Imagine que você está no início de uma escada e lá no topo está algo que você quer muito, mas ainda não teve coragem de buscar, de fazer. Lá no topo tem um relacionamento saudável, com cumplicidade, com parceria, um relacionamento maravilhoso, ou uma vida financeira próspera, o corpo que você gostaria de ter. E aí você se pergunta: o que eu faço para chegar lá? E essa é uma boa pergunta. Se você já pensou nisso, parabéns, porque você se fez a pergunta certa. E eu vou te dar a resposta. Você quer saber a resposta? Eu vou te contar um segredo que eu descobri há pouco tempo. Por isso, fica aqui comigo, dá um like no vídeo para me apoiar. E depois, se esse conteúdo não fizer sentido para você, dá um dislike, tá tudo bem. E se você quiser me apoiar mais, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ou deixe seu comentário, que isso vai me ajudar muito a levar essa mensagem adiante. E eu vou revelar daqui a pouco esse segredo. É algo muito simples, mas que pode mudar completamente o seu jogo a partir de agora. Então você está lá no início da escada e o que você quer está lá no topo. Só que entre o início da escada e o topo tem muitos e muitos degraus, tantos que você nem enxerga, mas sabe que são muitos. E você fica olhando para o topo da escada e se perguntando: o que eu faço para chegar lá? Eu me pergunto isso todos os dias. E antes de responder essa pergunta, te contar o segredo, seja o que for que você queira alcançar muito em 2026. Se você não tiver um plano bem estruturado, a chance de você repetir os mesmos erros, tropeços e padrões de 2025 é bem grande. Eu sei porque isso se repetiu a minha vida toda. Eu nunca tive um plano bem estruturado, só ia seguindo de modo aleatório, rezando para que algo desse certo,
contando com a sorte, sem ter a plena consciência de que tudo o que eu quero depende de mim. Cada degrau dessa escada que eu avanço, eu me deparo com uma camada de um padrão que eu preciso romper. Por exemplo, eu tinha um padrão muito grande da falta. E um dos meus padrões era de me privar de comprar algo por medo que faltasse dinheiro para pagar as contas. E nisso, o meu marido queria me dar algo, queria me dar um presente e eu toda vez dizia: não precisa, amor. E dentro a sensação era: se ele comprar isso para mim, que não é tão necessário e nem tão urgente, vai faltar para pagar as contas. E com isso, sabe o que eu fazia? Eu desacreditava da capacidade do meu marido e, sem saber, eu poupava ele em vez de desafiá-lo. E é aqui que muitas mulheres erram com o parceiro, principalmente se ela for a mulher guerreira que dá conta de tudo sozinha, que resolve tudo, ou a mulher que se encolhe, como eu fazia. Então, quando eu comecei a aprender a desafiar o meu marido da maneira certa, ele se tornou o meu maior aliado. Ficou mais leve para mim e para ele também. Ele mudou completamente a postura dele. Hoje ele tem muito mais vontade, muito mais disposição, muito mais energia para conquistar o que nós estamos buscando. E eu aprendi a fazer isso dentro da aliança divergente, no caminho de volta que nós mulheres fazemos aqui dentro. Por isso eu recomendo muito, tanto para as mulheres como para os homens, entrarem para a nossa tribo. Porque as ferramentas que nós temos aqui dentro são incríveis. Você só não tem resultado se você não utilizar essas ferramentas. E a gente ainda tem suporte, apoio, orientação, estímulo para encarar o que está nos impedindo de avançar, de ir mais longe. O link para entrar para a Aliança Divergente está na descrição do canal, no botão sobre. Eu ainda não consigo colocar o link direto na descrição do vídeo, porque não está disponível para mim, pelo canal ser praticamente invisível para o YouTube ainda. E por enquanto. Então, se você quiser fazer parte dessa tribo, acesse o link mais permissão que está lá na descrição do canal e aguarda que um aliado vai entrar em contato com você para tirar suas dúvidas, para você entrar com segurança, sabendo onde você está entrando. E pode ter certeza que você vai estar no melhor ambiente de desenvolvimento humano, num ambiente blindado. Inclusive, no dia 19 desse mês, começa um evento chamado 26 Blindado, onde você pode aprender a planejar o ano com toda a estrutura, a orientação que você precisa para alcançar os resultados que você busca, para você ter a coragem de fazer o que você quer fazer, porque esse ambiente te faz fazer. O plano não fica só no papel, a gente aprende a tirar do papel e realizar. Pela certeza e pela confiança que eu tenho nessa tribo, que eu vim aqui falar para você e te perguntar sobre a coragem que faltou em 2025 e que você pode ter em 2026 se você fizer isso aqui. É muito simples. Olhar para o próximo degrau e parar de ficar olhando somente para o topo ou para todos aqueles degraus no meio da escada. Porque você só vai enxergar o próximo nível quando você tiver coragem de pegar assim, ó, a sua perninha, botar o seu pezinho e subir o próximo degrau. É só isso? É só isso? Esse é o segredo? Esse é o segredo.
Eu falei que era simples, mas não disse que era fácil. Porém, antes de você subir o próximo degrau, você precisa se perguntar: é isso mesmo que eu quero? Qual o meu motivo para fazer isso que eu quero? Quais são meus objetivos para fazer isso? Eu quero realmente fazer esse esforço? E se você não tem um motivo e um objetivo claro do porquê você quer o que você quer, não vai valer a pena nem começar, porque você vai desistir, isso é certeza. Principalmente se você estiver esperando uma garantia de que tudo vai dar certo, porque existe um custo. E aí, se perguntar novamente: eu estou disposto ou disposta a bancar o custo disso? Porque tudo o que você vai fazer, principalmente o que vai mudar algo na sua vida, tem um custo alto, na maioria das vezes. Por exemplo, se você é um homem e decidiu trazer mais dinheiro para casa, você vai precisar se ausentar mais de casa. Isso é óbvio. Se você for pai, talvez você não vá conseguir brincar tanto com o seu filho, não vai ter tempo de qualidade com o seu filho, com a sua esposa, porque aquilo que você decidiu fazer para trazer mais dinheiro vai precisar que você se dedique mais tempo da sua vida até você conseguir. E aí você precisa avaliar todos esses aspectos antes de começar. E aí você vai degrau por degrau. E em cada degrau você vai se deparar com padrões para romper. Com os desafios que você precisa, permite e prefere. De forma inconsciente, claro. Mas você precisa desse PPP, precisa, permite, prefere, para você se desenvolver e se tornar a sua próxima versão. De um degrau para o outro, você vai descobrir padrões de medo, padrões de reação, de comportamento, de reação diante de um acontecimento. E você vai descobrir uma relação envolvida também. Como assim uma relação envolvida? Sempre tem uma relação envolvida quando você está subindo de nível. Que tipo de relação? Relação com mãe, com pai, com irmãos, com marido, com esposa, com ex. Mas por quê? Porque você tem dependência emocional com essas pessoas. E aí o que você faz ou deixa de fazer, o que você está tentando fazer afeta o estado emocional dessas pessoas. Ou o que você está fazendo afeta o que elas estão fazendo e vice-versa. Por exemplo, você recebeu uma promoção no trabalho, mas aí você precisa mudar de cidade e você vai ter que ir para longe da sua mãe e ela não fica bem sem você. Você se sente mal por ter que ir e ter que deixar ela. Então, em vez de você comemorar essa conquista, você fica triste porque ela fica triste. Isso muda a relação de vocês. Vocês não vão se ver com tanta frequência, você não vai estar ali para o que ela precisar. Isso afeta a relação de vocês, é óbvio. Esse é um exemplo de dependência emocional com a mãe. E aí a gente tem uma ferramenta incrível que é o protocolo de dependência emocional para você cortar os fios, as amarras que te prendem em relações que te impedem de avançar. Cortar a dependência emocional não é cortar relações com as pessoas, mas é se relacionar de uma outra forma, com limites claros, com padrões rompidos. Inclusive, cortar a dependência emocional muitas vezes melhora muito a relação com aquela pessoa. Às vezes piora também, se a pessoa não entender os limites que você está colocando. Por isso que depois de fazer o protocolo de dependência emocional, você vai precisar estruturar uma conversa com a pessoa para estabelecer limites, acordos, combinados.
para que vocês comecem a se relacionar de uma forma muito mais saudável. E voltando aqui para a questão do custo que você precisa bancar, então você vai precisar ter muito claro na sua mente o que você quer e por que você quer. Para onde você está indo? Para que você encare o que você precisa encarar diante dos seus padrões e das suas relações. E para você fazer tudo isso, você precisa estar nesse ambiente blindado. Você vai ter mais coragem, mais segurança de fazer o que você precisa fazer. E coragem não é não ter medo, mas é encarar o medo de frente. E aqui dentro da tribo, a gente aprende a desmentir o medo, porque ele é um equívoco. Eu já desmenti muitos medos. O último medo que eu desmenti foi o medo da falta. Como eu falei, eu tinha muito medo de gastar, porque eu acreditava que iria faltar. Principalmente por eu e o meu marido sermos empreendedores, a gente tem um teto financeiro, mas não tem a garantia que uma pessoa que trabalha de CLT tem. E justamente o medo era por não ter essa garantia. Eu ouvia muito os meus pais falarem assim: melhor o pouco garantido do que tentar a sorte e ficar sem nada. E o meu pai uma vez teve a coragem de arriscar e ele arriscou tudo que a gente tinha, porque ele viu uma oportunidade de negócio que ele achava que poderia dar certo. E aí ele vendeu a nossa casa para começar esse negócio, porém o cara que ia ser sócio dele desistiu. E o meu pai não calculou bem os riscos, os custos desse negócio, não calculou direito o preço da casa. E como ele queria fechar logo o negócio para não perder a oportunidade, porque era algo garantido, ele vendeu bem barato a casa para poder vender mais rápido. E o resultado, ele perdeu o negócio, perdeu a casa e depois gastou todo o dinheiro da venda da casa. Então eu venho desse lugar, onde além de não dar certo, as coisas eram difíceis, eram escassas. E aí eu precisei desmentir e encarar esse medo de que se eu gastasse, iria faltar, porque eu não tinha a garantia de um salário fixo por mês. E claro que eu gasto com consciência. Eu e meu marido decidimos juntos no que nós vamos gastar e o quanto nós vamos gastar aquele mês. E por ter vencido esse medo, nós vamos fazer a nossa primeira viagem de avião no final desse mês. A gente está se preparando, fazendo a contagem regressiva. Eu tô super animada, porque eu tenho certeza que vai ser uma quebra de padrões bem grande. Vai ser uma experiência maravilhosa e eu sei que a gente vai voltar com muitas novidades para contar. Há poucos meses atrás, isso para mim parecia impossível, porque nunca sobrava dinheiro. E eu também não teria a coragem de fazer essa viagem por causa dos custos. Ainda não está sobrando dinheiro, mas nós estamos fazendo o que precisa ser feito, que é encarar os nossos padrões, os nossos medos e seguir com os nossos planos sem esperar que as coisas aconteçam automaticamente, mas criando as circunstâncias para fazer acontecer. E eu estou aprendendo a olhar o próximo degrau, sabendo que cada degrau que eu subir eu vou estar mais pertinho do meu sonho grande. E é assim que eu vou viver o meu ano de 2026 com mais coragem do que em 2025 e te convido a ter também mais coragem de fazer algo que você ainda não fez e gostaria muito de fazer. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.